Voltando. Deixa o pessoal entrar, deixa a Jéssica entrar, vamos lá. Vamos aqui, pronto. Jéssica entrou, deixa eu chamar. Pronto. Deixa eu chamar a Jéssica. A gente vai continuar falando sobre o Dear Man. Olha o quarto da Letícia, que eu ocupei aqui. Então, só vou Pronto. escrever de novo Dear Man para as Bota pessoas aí para eu fixar. acompanharem. Isso. Jéssica acabou de apresentar o Dear, né? O DEAR, de escrever, Isso, expressar sentimentos, ser assertiva, né? E consequenciar. E agora a isso. Que gente no R vai seria, digamos, reforçar, reforçar, mas aí a assim. gente pensa como consequenciar mesmo. Isso. Só a galera voltar É. Gente, para meu não povo, perder o povo que tá. volte. Às vezes vai Gente, tá. demorando, às vezes dá uma travada, demora a É, atualizar o númerozinho ali. sim, 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 sim. Não, tô vendo que já tem bastante gente aqui É, para mim. Então, pronto. posso? As suas ordens. Pode. Pode ir? Então, o dear foi aquilo que a gente falou, das 4 regrinhas. Sim, E o man é como fazer isso. O dear é o que perfeito. fazer e o man é como fazer. E o M, Ótimo. ele diz que é para a gente manter uma postura mindful. Em pouquíssimas palavras, muito superficialmente, a ideia é de você estar plenamente atento ao que está acontecendo no momento e relembrando do seu objetivo. Então ele diz: Pronto. não fuja do foco, não se distraia. Mesmo se, por exemplo, a Thaís começa, ai, Jéssica, mas tu é mandona. Ai, Jéssica, mas isso o quê? E aí vem a vontade, Thaís, mas em 1988 você me prometeu, você não faz nada. E ele tá dizendo, não fuja do foco. É quase Mantenha-se um não mindful. caia na Não pega a cilada pilha. de entrar. Exatamente, não pega na pilha. Não cai Não nessa pega a pilha. cilada. Por Não pega. quê? Porque aí aumenta a probabilidade da gente criar uma situação aversiva, Sim. esquecer o motivo pelo qual nós estamos interagindo e até no final gerar situações que a gente não desejava, né? E E aí sai ele até dá uma dica. completamente desse foco do que era o objetivo que você estava buscando. Isso, Lembrando que é isso. sempre aqui a gente está tentando alcançar um objetivo. Um objetivo, e a gente não quer resolver os problemas daquela relação. Isso. Isso vale muito, inclusive, lembrando que a relação nesse momento não é a coisa mais importante, Sim, né? sim, Vocês estão entendendo, né? Eu não estou dizendo que você vai matar a sim. pessoa, mas eu estou colocando que naquele momento é resolver aquela situação. A gente não precisa Perfeito. cavar situações interpessoais, a gente só quer que aquilo seja resolvido. E aí ele dá Sim, uma dica de perfeito. você ser um disco arranhado. Ela fala assim: seleciona um argumento para você ficar nesse disco arranhado. O disco arranhado, Perfeito. quem tinha aí na época do disco, sabia que ficava voltando, né? Então a Sim. Thaís está lá dizendo para mim que não sei o quê. Thaís, ok, mas você pode lavar a louça segunda, quarta e sexta? Ai, E aí, Jéssica, né, mas tu não Jéssica? sei o quê. E Thaís, aí a mas você gente tem que se pode? preparar para uma irritação na pessoa. Para a Uhum, reação que ela vai ter, né? Porque, imagina, eu tô aqui, ai, não, 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 tu tá mindful, tu tá plena, né? Aí, uhum. para quem tem um repertório de deboche, para quem tem um repertório, né, Sim, de um confrontador. histórico, né? E eu falo assim, o histórico pode interpretar isso de outras formas. Então, assim, você tem que Perfeito. estar nessa postura de entender que vai causar emoção no É. outro. E é isso. E não é que você vai estar zen, nossa, nada me abala, nada me afeta. Não, você vai Sim, também estar sentindo muitas coisas naquele momento. Mas o sim, seu objetivo é mais importante, né? E às vezes sim, a gente fala, "Ah, mas é que eu quero falar aquilo." Gente, vai resolver o sim, quê? perfeito. Não resolve. Então, assim, ele diz: ignore ataques. Ignore ataques. Inclusive, você pode dizer assim: Thaís, ok, você tá zangada comigo por 1997? Vamos tirar um momento para conversar sobre isso depois? Mas agora, disco arranhado, eu Sim. preciso que você lave as louças segunda, quarta e sexta, né? Então, Uhum. é pensar nisso. O segundo é o A do man.
é aparentar confiança, é ter uma postura realmente um não verbal, acerca dos meus gestos, do tom da minha voz, aparentar confiança mesmo naquilo que eu estou pedindo, aparentar segurança naquilo que eu desejo, né? Então é Sim, realmente um não verbal, confiante, seguro, isso não quer dizer agressivo, mas estável naquilo que eu estou pedindo. sim. E o E, N, pode falar, baby. e cabe um treino aí, não, Jess? Assim, de você se preparar previamente para isso. Principalmente se você já Total, não tem esse repertório. Escreve o total. roteirinho, treina isso. Nessas fichas desse material, eles têm até assim, a Sim. listinha, né? O, A o Gabriela tá M pedindo para é falar o M. É manter a manter-se forma. mindful. O Isso. que que Eu tô significa anotando isso? É você não. tudinho para Ah, qualquer perfeito, coisa a Tatá, valeu. gente Perfeito. colocar O aqui pro M é pessoal você depois. não perder o foco, não perder o foco da discussão. Que às vezes a gente Sim, deseja pedir alguma coisa, e aí no calor, como Thaís falou, a pessoa rebate, a pessoa isso. traz um deboche, enfim. Ou a pessoa traz outros argumentos. A ideia é você não perder o foco, não pegar a pilha, Isso. não ir Exato. na onda daquela discussão. Se houver naquela discussão um tema que é relevante a ser discutido, que ele seja colocado para outro momento. Mas naquele Perfeito. momento você só quer que Thaís lave a louça, Perfeito. né? Lembrando que é o objetivo. E o N é negociar. Estar Hum, disposto a negociar, ou seja, você não vai ser a pessoa, enfim, irredutível. Apesar de você querer intransigente, né? que o seu Aham. objetivo seja alcançado, a ideia não é você ser uma pessoa intransigente, eu não cedo de forma nenhuma. Então, assim, você Sim. pode trazer soluções para que o problema seja resolvido. E aqui ela coloca: esteja disposto a dar para receber. Ofereça Sim. soluções, reduza o pedido, diga não, mas ofereça para fazer outra coisa, resolver o Sim. problema. Foca no que vai funcionar. Thaís, tá difícil para você 3 dias na semana? Você consegue 2 para começar? Ou então ele diz Sim. assim: vira o jogo. Thaís, me propõe então uma coisa, me propõe alguma coisa. Sim. Ficou ruim para você? Me propõe alguma coisa levando em conta que a gente tem que distribuir as tarefas. Que você também dá responsabilidade para o outro e você Para a não sai assim, pessoa. nossa, eu tô É, mandando em e, tudo, né? e tem aquela coisa também de você, quando a pessoa participa dessa decisão naquele momento, ela fica mais responsável. Ela entende como Perfeito. atuante naquilo. E isso aumenta a probabilidade de adesão, Dela, né? isso. Então, por exemplo, E ok, Thaís, não deu certo essa rotina, você tá achando difícil? Eu preciso que você lave as louças na semana. sim. O que eu Você achei prefere o legal quê? Pode falar, desse baby. Ben, né? Eu pensei aqui que isso a gente pode fazer muito. É muito a nossa postura quando lida com a criança também, né? Na solicitação de algumas Muito. demandas. A gente precisa estar muito com essa postura aqui para Uhum. alcançar, para ter êxito no que a gente quer que eles façam, né? Total, total. Porque o que acontece muitas vezes com a criança e faz a gente dar consequências inadequadas para o comportamento dela é a gente ficar sob controle das nossas emoções. Porque eu fiquei Uhum. cansada, porque eu fiquei irritada, porque meu filho já Sim, está entediado. Enfim, então quando a gente tem os objetivos de forma antecipada, está ali disposto a resolver uma situação, sim, criar um caminho, né, aumenta a probabilidade da gente não ceder por conta das nossas perfeito. demandas emocionais. Isso é muito interessante. Não É, ficar sob controle do que eu estou sentindo, aquele momento, aquela raiva, aquela vontade de esganar. é, Mas ficar sob controle do que eu preciso que seja feita naquele momento. é. Por isso, muitas Certo? vezes o afastamento ele é necessário. O distanciamento da situação e depois você. Sim, Perfeito. perfeito, perfeito. Porque aí diminui a probabilidade de você pegar a pilha, Exato. sabe? E aí vai, eu não digo conta 10 segundos. Pega o Dear Man e escreve como é que eu faço, como é que eu faço. É, Aí você me diz assim: ah, mas fulano não vai obedecer. Fulano não vai seguir a minha instrução. Esse é um problema muito comum. Ai, mas e se a muito. pessoa não fizer?
essa é uma questão que inicialmente não deve inibir o meu comportamento, né? A Sim. gente não deve deixar de fazer, prevendo que às vezes a gente é até surpreendido, né? Às vezes, a maior probabilidade da pessoa aderir se ela sabe E, claramente o que tem que fazer. Jazz, eu falo uma coisa. Geralmente, quando a gente vem com esse argumento de, mas a pessoa não vai fazer, a gente está falando baseado na forma como a gente agia antes, né? No Perfeito, pegar a Tatá. pilha, no Perfeito. gritar. Então, quando a gente vai com uma Perfeito. postura diferente, isso chama atenção, isso mostra que você tá, Total. né? A pessoa vai dizer, não, peraí, agora a coisa mudou, né? Uhum. Deixa eu... Pode ter, Perfeito. claro que isso não é uma regra, vai acontecer de alguns continuarem da mesma postura, mas a persistência, a consistência nessa postura, isso Total. vai te Total. levar a ter resultados. Até porque você não está falando que a pessoa tem que ter mais consciência Sim, dos trabalhos, você está falando lava a louça, né? Porque exatamente. muitas vezes a gente traz essa raiva no nosso pedido e aumenta demais a demanda, né? Você Sim. deveria ter mais consciência das questões. Já tem Gente, julgamento, né? Já tem uma série de já julgamento. isso. E assim, nós estamos pensando, ok, eu quero que aquela pessoa faça. Mas se ela Sim, não fizer, eu também já previ as consequências. Eu já coloquei no meu diálogo, já inseri no meu discurso as consequências daquilo. exato. Não em tom de ameaça, mas no sentido de consequências naturais. A gente não vai ter controle sobre o que o outro faz e a gente precisa também lidar com isso, né? Sim. Porque aí eu digo muito, eu digo muito isso. Mas aí fulano não lavou as louças, eu vou lá lavar. Você está ensinando, cara, briga à vontade que no final das contas você vai lavar, Uhum. né? Então, às vezes, até nessa tentativa muito grande de fazer com que o outro entenda, a gente perde oportunidades preciosas de ensinar. Então, Sim. assim, levando em conta que o outro não seguiu o seu comportamento, verifique se você consegue tolerar, manter aquela situação É, para que as consequências sejam mais visíveis, sabe? Porque sim. às vezes você impede que a pessoa ela entre em contato com a consequência, Sim. sabe? Por exemplo, meu filho tem que arrumar o quarto. Me fez uma zona no quarto. Aí ele não arrumou. Aí na hora de dormir, o quarto está lindamente arrumado porque Lindo. eu arrumei. Então ele nem viu o que foi que aconteceu. Foi a Sim. fadinha, né? Foi quem que arrumou? Ai, Não foi você. Então, assim, e se ele exatamente. chegar no quarto e o quarto ainda estiver todo bagunçado, eita, aquilo vai gerar alguma reação. Sim. Então, tolere, às vezes, lidar com essas consequências para que a outra Perfeito. pessoa também veja que a ação dela tem consequências no mundo. Se você ficar o tempo todo impedindo que a pessoa entre em contato com as consequências do erro dela, ela nunca vai aprender. E Sim. sempre vai ficar tudo É. muito no verbal. E eu falo muito assim, se você não vai dar conta de deixar de tolerar aquela consequência, não fala. Não fala Não ainda. pede. Não Não pede pede. ainda, não usa, nem aplica esse aqui. Vai treinando sozinha, vai amadurecendo isso. Mas não fala. Uhum. Porque senão a gente Isso. cai nessa falta de consistência. Tá dizendo o tempo todo que é pra arrumar, Isso. que é pra arrumar, mas não arruma. Ela vai lá e É. arruma. Então, né? Isso vale também para as emoções. Se eu coloco para Isso. o meu parceiro ou para minha parceira, eu queria que você ficasse mais atento, tô um pouco nervosa, eu queria que você conversasse comigo. Eu vou dizer assim, tô dando um exemplo. Sim, E aí sim, no momento você tá triste. Aí você sim, ficou mal. Aí a pessoa não, digamos que não veio, não te procurou, não perguntou como você tava. sim. Aí você se faz de forte. Não, vou ficar aqui bem, né? Você não ensinou para a pessoa. Aí a gente fica, porque eu não posso parecer frágil, eu não posso. E aí Isso. você não ensina as pessoas a cuidarem de você também, Ou né? então você fala assim, eu escuto muito isso. Mas eu vou ter que ensinar tudo. Até isso eu vou ter que ensinar. Não, e tal. A gente Só ensina que tudo. A gente já está isso ensinando. já acontece. Só que você está ensinando uma coisa que você não quer. Né? Eu Exato. Então, falo se eu muito quero. em não se descredibilize também. Não fique falando, no caso de um relacionamento, tô cansada dessa relação, já tô cansando dessa relação, não tenho. Uhum. E uma hora eu vou pôr fim nisso. Essa hora nunca acontece. A pessoa tá cada É. vez intensificando mais aqueles comportamentos que você
que são, né, indesejáveis na relação, mas você continua com só nesse certeza. discurso. Vai se descredibilizando, né? Total, total. Sua palavra bate e cai. E eu Exato. penso muito nisso. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que reclamava muito que as pessoas não cuidavam de mim. Mas eu não ensinava as pessoas a verem que eu estava triste. Sim. Por quê? Porque eu sou psicóloga, meu amor. Eu não fico triste. Tipo assim, eu tenho que passar. Bem. Tô sempre bem. E aqui agora, por exemplo, nesse período de quarentena, eu tô tendo que... Hoje eu tô triste. Hoje eu estou ansiosa. Né? Sim. E aí você vê que as pessoas, olha, meu Deus, a Jéssica ficou triste. Você gera uma situação em que você cria uma situação de aprendizado, vamos dizer assim. Exato. Então esteja disposto a fazer com que a pessoa entre em contato com a consequência do erro dela. Isso. E se você não estiver disposto a bancar isso, nem peça. Nem peça para fulano cozinhar. Se ele não cozinhar, você vai lá e vai cozinhar. Por que você está dizendo o quê? Aí você vai falar, e no final das contas vai voltando tudo ao normal. Você vai fazer, pronto. Perfeito. Então, só resumindo, Dear Man, é descrever, expressar, ser assertivo, reforçar no sentido de descrever as consequências, estar mindful, aparentar confiança e negociar. Isso é quando um conflito, ele é o interesse daquele conflito, daquela interação. Vamos pensar em interação. É alcançar um objetivo. Perfeito. Só que nem sempre, por mais que queiramos ser atendidos sempre, nem sempre o melhor da interação é ser atendido. Né? Às vezes, nós precisamos preservar a relação. E eu tenho falado muito isso com os meus clientes, porque a gente foi surpreendido pela pandemia, né? E com alguns a gente estava treinando habilidades sociais, ter determinadas conversas, fazer determinados pedidos. Aí chegou na pandemia, chegou na quarentena. Perfeito. A gente chega e fala assim, cara, agora não dá para brigar sobre tudo. Agora aquele conflito que a gente estava treinando, ensaiando, não vai tá dando. E a gente tá com a frustração aqui, né, no consultório. E a gente tem que escolher bem. E em algumas interações... Isso dentro e fora da pandemia, tá? Em algumas interações, é melhor buscar a relação. Manter a relação. E para isso vem o outro acrônimo. Isso aí. Give. Que a gente chama de... É o que a gente chama de give. Tá. Que é GIVE. Aí. Sou bilíngue. Give. Isso. que é quando eu entro numa interação e o meu principal objetivo não é ser atendido, mas manter a relação. Então, é a mesma lógica. Não é que eu não quero ser atendido, mas que naquele momento vai ser mais útil para mim estar bem com aquela pessoa, certo? Perfeito. Lembrando que isso não se aplica a casos de violência, volto a dizer, não estamos falando em casos onde há comportamentos abusivos e violentos. Perfeito. E aí, o que o give significa? Primeiro, o G, ele fala de ser gentil, né? E ele fala isso. É literalmente ser simpático e respeitoso naquilo que você vai abordar. Sem ataques, sem ameaças, sem julgamentos, sem zombaria, né? Se por acaso uma situação precisar ser abordada, ela usa realmente esse termo, gentileza. Não ataque, não ameace, não julgue. Volto a dizer, você deveria, você tinha que ter pensado nisso. Como que você não percebeu? Então, Thaís, tu é muito lerda, só pode. Sabe, esse tipo de ataque, tu te faz de besta, né? Tu te faz de besta, né? E às vezes, até Tava conversando muito sobre isso esses dias. Até na muita polidez, você pode estar sendo agressivo com a pessoa, sabe? Verdade. Às vezes aquela pessoa que parece ser muito madura, parece que tá tudo...
pode ser super agressivo. Então, ele está falando sobre realmente você ser uma pessoa gentil, sobre apresentar aquilo que você deseja sem atacar, sem ameaçar, sem julgar ou sem zombar do outro. Está realmente desejoso de sair daquela conversa bem com aquela pessoa, mesmo que o seu objetivo não seja atendido no momento. Para isso, a gente também tem que selecionar o que a gente quer, o que precisa ser atendido, né? Nem tudo seu vai ser atendido e a pessoa tem direito de te dizer não. As pessoas têm direito de nos negar coisas. Isso as devia pessoas ser têm frisado aqui no Fix, Perfeito. porque eu acho que tudo isso que a gente está falando a gente precisa lembrar desse detalhe, né? Nem tudo vai ser, não adianta polidez, não adianta estar mindful, mas a pessoa vai continuar tendo o direito de dizer não. Isso. As pessoas, elas têm direito de nos dizer não. E eu tô lembrando da lista de direitos humanos do Cabalo. Ele diz que as pessoas têm direito de não atender às nossas expectativas. Isso é extremamente interessante. Então, assim, é estar disposto, quando a relação é importante, estar disposto a ser gentil, a não atacar, não supor, enfim. O segundo é o I, que é do I do Give, que é interesse. Demonstre interesse pela outra pessoa. Isso é muito difícil, gente. Sim. Nós somos multitarefas. A gente não tem paciência para olhar, para ouvir. Eu percebo vários padrões meus não interessados. E aí, quando ele fala de interessado, ele está falando mesmo de não verbais, dos nossos gestos, do nosso olhar, da nossa escuta. Eu, por exemplo, já descobri que isso é uma mania péssima. Eu tenho trabalhado muito isso em mim. Eu sempre jogo a situação para mim. Nossa, Thaís, você já passou por isso? Eu também. Do tipo, nossa, comigo aconteceu uma situação igual. Às vezes, tentando ser empática, eu me coloco no centro da situação de novo, né? E isso é um problema de intimidade. Então, assim, ele fala, demonstre interesse. Esteja atento a outra pessoa. Não a interrompa. Tu tá falando essas coisas e eu tô lembrando muito do Give e da questão das habilidades de comunicação, né? Total. Como elas estão super alinhadas. Você demonstrar interesse, você parar o que você está fazendo, olhar atentamente, né? Ser um interesse genuíno. Mas se você não está naquele momento interessado de fato, é melhor ser sincero, com a gentileza, dizer, no outro momento eu olho. Em outro momento a gente conversa, com certeza. Eu tenho até falado aqui, às vezes, por exemplo, de que, gente, agora eu não tô legal para ouvir essa notícia. Pode me falar depois? Eu não gosto de ouvir notícias sobre coronavírus de noite. Então, antes de dormir, né? Então, eu tenho sido muito assertiva em relação a isso. Agora, eu não quero ver isso. E uma questão importante que eu tinha pensado aqui... Como aplicar isso no exemplo, né? Thalissa, coloquei. Pode parecer invalidante, além de um problema de falta de intimidade. Total. Total. E eu vou usar o exemplo que a Thaís está me dando, que é do lava-louça. Digamos que agora o mais importante não é que a louça seja lavada, é que a nossa relação seja preservada. Então, quando eu coloco isso para a Thaís, eu estou disposta a ouvi-la, né? Eu estou disposta a ouvi-la com interesse por exemplo, os seus motivos, as suas questões, por que não está rolando, sabe? Então, estou genuinamente interessada em saber o que está acontecendo por trás daquela demanda que não está sendo atendida. Diferente de, por exemplo, do outro tipo de verbalização, que eu não quero entrar muito nas questões emocionais, porque o meu objetivo é mais importante. Ele está focado, sim. Se no Give, né, se a minha relação ela é mais importante nesse momento, eu estou mais apto a ouvir com interesse o que aquela pessoa tem a me dizer. E aí, o V é o de validar. E aí que a coisa... Aí que o bicho pega. Aí que o bicho pega. Porque nós temos muita dificuldade de validar o comportamento das pessoas. De compreender que, a despeito de eu não concordar com aquela ação, aquela pessoa, ela tem um motivo para se comportar daquela forma.
Ela é um Sim. ser humano digno de atenção. Isso é muito importante, independente do que ela fez, ela não deixou de ter a dignidade dela. E os sentimentos e as pessoas, o sentimento e as emoções da pessoa sobre aquela situação são importantes. Sim. Né? Então, eu preciso validar, mesmo que às vezes eu não concorde com aquela ação daquela pessoa. Então, eu entendo que pode estar difícil para você, eu entendo que pode estar difícil para você se engajar, né? Eu tenho observado, por exemplo, o comportamento das pessoas da minha casa, e isso me impede, às vezes, tô tentando, de reclamar sobre determinadas coisas que eu quero que sejam feitas, Sim. mas às vezes vem o peso da validação, né? De tentar entender o que aquela pessoa está sentindo no momento e de verbalizar. Eu sei que você está triste, eu sei que você está ansioso agora, eu sei que isso é difícil para você, eu sei que está sendo muito difícil. Gente, as mães estão precisando de muita validação esses dias, os pais estão precisando de muita validação, porque não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não é porque você não sabe cuidar do seu filho. Gente, tá pancada para todo mundo. E aí a questão é, busque validar a pessoa com palavras, com ações, se necessário, conversar em outro momento, já que você pode ver que aquela pessoa está desconfortável. Então, nessa situação, você vai realmente tentar preservar a relação e tentar ouvir aquela pessoa, tentar encontrar realmente o meio termo em relação àquilo. Isso não é o famoso passar pano, né? Não é? Eu ia falar isso. Não é o passar pano, porque algumas ações, elas realmente são complicadas e elas não podem acontecer, principalmente em período de quarentena. Sim. Né? Mas nesse tipo de abordagem, a gente ainda quer que o nosso objetivo seja alcançado, mas a gente quer dialogar de alguma forma e quer manter a paz, digamos assim, naquela relação. E por último, ele fala o de estilo tranquilo. Quer completar? Não, eu só ia dizer que interesse e validação, elas vão caminhar juntas, né? Total. E, de novo, frisar a importância do treino. O quanto você precisa treinar isso, independente de você ter até o objetivo. Como a gente não tem o treino para validar, você, independente de querer, né, resolver um conflito, ou dentro das suas interações, você buscar treinar essa validação. Total. E aí a Márcia dá algumas dicas, né? Como, por exemplo, tente ler pensamentos, entre aspas. Ela coloca assim, no sentido de tenta imaginar o que está passando na cabeça dessa pessoa, sabe? Por exemplo, uma coisa que eu tenho tentado pensar para validar mais os meus pais é pensar que eles estão mais suscetíveis a amigos adoecerem e terem problemas. Porque assim, eu penso assim, eu na minha idade, claro que o risco é para todo mundo, mas eu na minha idade praticamente só tenho o risco de perder meus pais. Né? Os meus pais têm risco de perder amigos, têm risco de perder familiares, têm risco de perder os pais deles. Os próprios então, pais. Assim, então eu tenho tentado pensar dessa forma. Claro, enfim, a gente não tem controle sobre tudo, mas eu tô tentando ler pensamentos. Sim. Então, que medo é esse, né? O que está mobilizando eles? Entender que eu posso estar com dificuldade de produtividade, imagina o outro. Né? Imagina alguém que é mais velho que eu. E aí, como naquela pesquisa da UERJ falou, né? Quanto mais próximo e mais perto de pessoas do grupo de risco, maior a chance daquela pessoa desenvolver ansiedade, estresse e depressão. Então, assim, nesse momento de validar, eu posso também reconhecer o válido do tipo de encontrar o que há de legítimo, mesmo numa ação que não parece ser correta, sabe? Eu sei que você não está se engajando muito nas atividades domésticas, e eu entendo que pode estar difícil para você, porque você, na rotina, não precisava se envolver tanto. Eu sei que você está tentando desligar um pouco, então você realmente tenta reconhecer que existe alguma coisa válida, alguma coisa legítima ali. Tá perguntando aqui, mas se a dor acabar sendo maior. Você pode explicar melhor, Rafa? A sua pergunta eu não entendi muito bem.
a dor acaba sendo maior, mas a pessoa não está aqui. Já já a gente vai responder as perguntas. Sim. Né, Tatá? Exato. E o último é adotar um estilo tranquilo. E ele volta, seja legal. Uhum. É Começamos literalmente sendo legal isso. e vamos... É literalmente isso. Ele coloca, seja legal. Use um pouco de humor, sorria, seja político. E ele traz até uma expressão legal, deixe a sua atitude na porta. Que ele diz assim, sabe essa sua coisa de querer transformar o planeta? Sim. Deixa bem ali, vai ter um momento, né? Deixa quietinho, então ele segura ali. Seja político. E eu Perfeito. acho que é uma abordagem muito importante pra gente nesse período de quarentena, porque a gente vai desgastando muito as nossas relações, sabe? Perfeito. E assim, escolha melhor o que pedir. Escolha melhor o que pedir. Alguém falou, né? Escolha suas batalhas. Alguém falou, acho que na outra live, no outro... Isso, escolha suas batalhas. Porque agora não vai ter, por exemplo... Isso vale para tudo. Volto a dizer, isso vale para todos os momentos que a gente está vivendo, certo? Sim. Vale para tudo. Mas, em especial na quarentena, pensa que amanhã você não vai sair para o seu trabalho e vai trabalhar e vai passar o dia inteiro com os amigos do trabalho. Sim. Você vai estar de novo com aquela pessoa e vai ter louça para lavar de novo e vai ter... lição para criança. E vai ter só aquelas pessoas para você olhar e conviver esses dias todos. Exato. E assim, se não for um quadro de violência, você observar que naquele momento alguns comportamentos estão muito desagradáveis, principalmente entre marido e mulher, ou então marido, esposa e esposa, enfim, entre parceiros. Sim. Se você perceber que está muito desagradável, ou então com alguém que mora na sua casa, ou então com um familiar, se não for uma situação de violência, aguarde para resolver essa situação, sabe? Perfeito. Escolha o momento mais adequado para resolver. Não faça aquilo do, nossa, foi tudo que eu precisava, vou me separar. Eu sei que explode muito, eu não estou dizendo que você não pode fazer isso, tá? Me entendam bem. Mas é que a gente está numa situação atípica que a gente não vai ter muitos recursos para resolução. A gente não vai, sai de casa, né? E até a tua avaliação da situação pode estar sendo extremada. Total. Claro que não é diminuindo, não estou querendo diminuir a dor e a problemática de ninguém. Mas a gente sabe, a gente falou no início da live o quanto que as emoções da gente estão oscilando. Isso. E um dia você pode fazer uma interpretação como algo grandioso e se fosse um outro momento aquilo seria, né? Então, e tem tudo a ver com aquilo que a gente falou sobre se cuidar, sobre ter esse olhar para você. Foi realmente uma construção que a gente foi fazendo na live mesmo. Isso, exato. Esse material é perfeito. E aí é isso, como você bem colocou, Tatá, não é pra gente diminuir a nossa dor. E sim, esse período de quarentena pode abrir os nossos olhos para muitas questões importantíssimas sobre a vida, sobre as relações, enfim. Mas que também talvez seja um momento de menos decisões dramáticas, menos decisões radicais, né? Exato. Talvez seja realmente o momento da gente conseguir manter a nossa saúde se preservando. E aí volta aquilo. Cuidar de si é o melhor presente que você entrega para uma outra pessoa. E aí eu reitero aquilo, né? De busque atendimento psicológico. Se você tiver condições de bancar, né? Se você não tiver também, tá tendo alguns atendimentos voluntários para quem deseja um atendimento mais focal nesse período de quarentena. Para quem deseja iniciar um processo terapêutico, tem muito psicólogo atendendo online. E Jéssica, já vou deixar. Pode falar. Eu ia te falar para tu falar do grupo que tu vai fazer, que é voltado para resolução de conflitos, o teu, inclusive, né? Em maio, a gente do Experimente, e aí já deixo para vocês o Instagram da nossa clínica, @experimente. Vou até digitar aqui. Coloca aí, por favor. Eu vou digitar. @experimenteslz, que é o Instagram da clínica onde eu trabalho. Nós vamos fazer grupos terapêuticos em maio, né? São 4 grupos. Resolução de conflitos, que é aprofundar bastante isso que eu estou conversando com vocês hoje. Mindfulness, que são desenvolver essas estratégias de atenção plena. Ansiedade
e pais com crianças, pais de crianças. Né? E vão ser 4 encontros no mês de maio, em grupo, terapia online, né? No ambiente seguro, acolhedor, compartilhando com outras pessoas que estão vivendo mesmo situações parecidas das suas, Sim. mediadas por terapeutas. Então, até que a gente tinha colocado que as inscrições terminariam hoje, mas como eu tô batendo esse papo com vocês agora... Peraí que eu fiz alguma coisa aqui na minha câmera. Que tu inverteu, não? Foi. Como a gente tá batendo esse papo agora... Eu vou estender para quem tiver interesse. Ai, que ótimo. Né? Até amanhã, né? Acho que dá para dar uma olhada nos grupos, entrar em contato com a gente, caso te interesse. Os grupos são interessantes porque a duração é menor, há muitos benefícios de você estar compartilhando em grupo. E o valor da sessão, ele também é um pouco mais baixo, né? Por conta das condições de grupo. Então, assim, se você não... Pode falar. Eu vi várias pessoas falando aqui, nossa, isso aqui foi pra mim, foi voltado pra mim. Então, assim, fica aí um super convite pra você que quer iniciar a terapia, que quer ter esse contato, quer se dedicar a esse autocuidado, né? Dar esse primeiro passo nesse autocuidado que a gente falou aqui. E aí eu dou essas dicas, por exemplo, se você tiver com alguma questão muito urgente para trabalhar, referente a esse momento de pandemia, de quarentena, existem psicólogos fazendo atendimento online voluntário. Isso. Se você tiver interesse em participar de um grupo focado mesmo, experimente, vai abrir 4 grupos, inscrições até amanhã. Mas se você tiver interesse, poxa, isso me despertou para iniciar mesmo o meu processo terapêutico. Também tem terapeutas maravilhosas, as meninas trabalham com a Tatá, tem a galera do Experimente, enfim, tem muito bom psicólogo na cidade. Todos estão atendendo online, para quem tem medo de atendimento online. Cara, eu falo por mim, eu crio da melhor forma um ambiente privado, seguro, né? No final das contas, a gente até esquece que a gente está distante presencialmente, né? E eu acho que a gente tem esse papo aqui, assim, dessa forma, tem expressão, tem tudo. Então, assim, você se sente real ali, né? Exatamente. Então, se tiver dúvidas também sobre atendimento online, a gente pode esclarecer para vocês. Mas, assim... Em síntese do que eu falei, do que eu coloquei pra gente abrir para algumas perguntinhas que surgiram aí na caixa de perguntas, eu acredito que tem muito a ver com isso. Cuide de você, nós não estamos legais, nós não estamos bem, nós estamos reagindo a um processo mundial que está mudando a nossa percepção sobre as coisas, está nos deixando fragilizados emocionalmente. Então, algumas reações vão ser mais naturais, tanto suas quanto os do outro, né? Porque o outro também sofre, não é só a gente, fadinha, né? Então, exatamente. Assim, cuide de você, não seja mais um motivo de estresse, né? E no sentido assim mesmo, de ser uma pessoa que não se cuida e as consequências disso reverberam para outra pessoa. Isso não quer dizer não ficar triste, não sentir, não se abater, isso acontece. Seja empático com um coleguinha, seja empático com a outra pessoa também está passando por problemas, ela também tá encarando essa situação de uma forma. Não entre em batalhas desnecessárias, não é hora de ter as DRs que vão transformar o mundo. Não é hora do movimento, do levantar a bandeira, do querer fazer a revolução geral. E, por último, seja muito focado quando você interagir, né? Se é para um objetivo ser alcançado, foque naquele objetivo e não perca o foco. Se o objetivo é manter a relação, valide, se interesse, seja empático, mas cuidem-se e cuidem-se. E aí tinha algumas perguntinhas, né, Tatá? Tem algumas Será que a gente não respondeu alguma? Eu acho que algumas são, assim, bem exemplos que seria mais ou menos a aplicação disso aqui que a gente bateu o papo ao longo da live toda, né? E eu só, antes que eu esqueça, eu vou tentar deixar um resumo, eu vou deixar gravada a live, né? A não sei que dê algum bug aqui, mas a primeira parte já ficou salva. E eu vou tentar fazer os stories com resuminho com texto, porque aí as pessoas podem printar e já fica salvo, né? Depois, só me passa o nome do artigo
da UERJ, que muita gente Ah, pediu, tá bom. que aí eu Tá coloco bom. também, para as Tá pessoas bom. printarem aí e já salvar. E as Tá bom. perguntas foram muitas questões práticas. Por exemplo, como que eu falo com os meus pais, né? Com meu pai, com a minha mãe, de alguma atitude que me magoa sem parecer desrespeito. Tá. Nesse caso, eu vejo claramente uma situação dessa de give, né? De que você quer manter a Uhum. relação. Isso. E assim, entender que por exemplo, às vezes eu posso. Uma coisa que eu aprendi muito interessante é que às vezes o se calar pode produzir consequências mais Mas, prejudiciais na relação. Então, às vezes, com uma coisa que a certeza. gente pensa que é desrespeitosa, ela na verdade pode só ser incômoda no sentido Sim, de eu expressar aquela opinião. Mas não sim. necessariamente é um desrespeito à pessoa. Então, E, assim, pode falar, Tatá. e tem um ponto também que a gente tem que saber que a gente não vai controlar a emoção do outro, né? É, claro. Tem duas coisas. A forma como você vai colocar isso, né? Que Isso. eu tenho certeza que você vai se esforçar para fazer de uma maneira respeitosa. E tem um outro Uhum. ponto que você não vai controlar como o outro vai se sentir. Não, E não. talvez aquilo que ele sinta seja um impulso para ele refletir sobre o que ele está Isso. fazendo. E às vezes o respeito, ele pode ser demonstrado no seu interesse de resolver aquela Isso, pendência, de resolver perfeito. aquela situação. E não necessariamente uma situação precisa ser resolvida, mesmo que seja muito extrema, ela não precisa ser resolvida com extremos, né? Então eu Exato. posso colocar uma situação para alguém que é superior a mim, no sentido de o meu pai, a minha mãe, nesse sentido assim, eu posso Sim. colocar uma situação, ser extremamente direto, ser extremamente honesto e isso não ser relacionado a agressivo. Porque tem essa cultura, né, Sim, Tatá? De que ser sincerão, ser honestozão, não isso, sei o quê, é ser agressivo. E não isso. necessariamente uma pessoa pode ser super honesta, super agressiva, super É, respeitosa é, e não gritar e não levantar a voz, mas é. acho que o grande marco para mim é isso. Você pode demonstrar respeito por uma pessoa simplesmente pelo fato de, olha, essa situação, ela me importa. A nossa relação é tão Me importante importa. que eu preciso colocar isso para você. Isso, Então você pode isso. demonstrar muito mais respeito do que você tivesse, do que se É. você tivesse se omitido, E às né? vezes essa pessoa tá num processo de psicoterapia, de começar a expor o que ela tá sentindo e ainda tá lidando com as novidades do que é esse efeito no outro, né? Então, assim, se ela é Total. extremamente passiva, nunca se posicionou, nunca colocou, isso vai causar um impacto, né? O impacto. Mas incômodo não é Exato. necessariamente desrespeito. De respeito, perfeito. E às vezes assim, às Ah, vezes a gente não precisa falar, às vezes a gente pode demonstrar agindo também, né? isso. Algumas vezes. Demonstrar que doeu, demonstrar que eu fiquei triste. Sim. Chorar na presença de Chorar. alguém pode mostrar Isso. que aquilo me magoou e às vezes não precisa falar nada, né? Eu já Exato. chorei na frente de pessoas que eu bati muito a tecla de presta atenção, não sei o quê. E no dia que eu chorei, aquilo É, mudou, né? sim. A outra pergunta foi sobre como dividir espaço em casa. Eu entendi que é de home office, lidar com barulho, com desorganização, sendo Ai, que é um ambiente cara. muito diferente do ambiente de trabalho. Então, essa é uma questão muito geral, né? Estudando um pouquinho sobre trabalho remoto, sobre home office, essa é uma questão que quem trabalha mesmo com trabalho remoto encara com menos impacto do que a É, gente que está entrando agora. Então, eu tenho assistido muitas palestras, muitas oficinas, né, de uma galera que trabalha com trabalho remoto há mais de 15 anos, sabe? E sim, assim, eles se importam muito menos com algumas coisas. Tipo, alguém abriu minha porta e meu filho entrou aqui. Então já sim. tem isso, né? De Tratam com que mais tudo naturalidade. de que a gente não precisa achar Sim, terrível meu filho existir, sim, né? Gente, eu tenho um filho, eu tenho uma casa, tá aqui a parede da minha casa e eu posso namorar numa casa muito sim, grande que tem uma parede branca, limpa, né? Então é sim. naturalizar a nossa condição. E aí É, uma outra questão que em contrapartida se coloca para quem está trabalhando de home office é tentar, na medida do possível, levando em conta nossas condições sociais, claro, isso não pode ser deixado de lado,
mas tentar ao máximo reproduzir a sua postura de ambiente de trabalho, mais do que reproduzir o ambiente. Sim. Então, a gente brincou da minha maquiagem no começo, mas eu levo isso muito a sério. Quando eu tô trabalhando, eu tô aqui no quarto da minha irmã, né? Eu tô aqui, tipo, tenho quarto aqui, mas eu faço questões, por exemplo, eu me arrumo, eu coloco uma roupa de trabalho, eu me maqueio, eu gosto de gerar em mim a sensação, tônus de trabalho. Então, assim, eu não acesso o celular, eu não fico... Então, teve um palestrante que eu ouvi que eu gostei muito, que ele diz assim, não é o ambiente de trabalho que vai te fazer deixar de ver Netflix. Porque se você quiser ver Netflix, você vai ver no seu trabalho, na sua empresa. Você consegue ver Netflix, você consegue mexer no celular, você consegue fazer isso. Então, é mais uma postura do profissional. O profissional é o mesmo em qualquer ambiente de trabalho. Então, ficam essas duas dicas. Vamos grilar menos com o fato da gente ter filhos e ter uma casa que talvez não seja tão bonita e fazer assim, barulho aqui, né? Como no caso é dividir o mesmo espaço de trabalho, talvez com pelo que eu vi, porque eu fiz o resuminho da pergunta, mas dividir com uma outra pessoa que é mais desorganizada, né? Tentar fazer essa separação e incorporar isso muito mais para si e dar aquela ignorada. Bom, é a forma dele de trabalhar, assim como muitas vezes a gente faz no ambiente corporativo. Tipo, a mesa de fulano é o caos, mas a minha tá aqui tudo arrumadinho, né? Exato, porque a gente traz muito isso. De como a gente tem uma cobrança muito grande de, nossa, as condições precisam estar perfeitamente... Eu lembro que quando eu comecei o atendimento em casa, né, pelo online, eu fiquei muito incomodada. Meu Deus, porque assim, eu tenho um amor, uma paixão pelo meu consultório. E aqui tá tudo improvisado do improvisado. Sim, então, assim, nossa, no começo foi muito difícil, mas aí a gente foi trazendo isso. Eu continuo sendo a mesma psicoterapeuta, tá tudo. E para quem é terapeuta, isso é legal. Você tá dando um modelo de desconforto também, de tolerar. E eu falava isso para os clientes, eu perguntava como eles estavam se sentindo no online também, né? Isso, pois Porque a gente precisa colocar isso para eles, dá muito pano para manga isso aí. Mas a questão é essa, entender que o meu ambiente doméstico vai ter as especificidades e para quem trabalha com trabalho remoto, isso é menos pesado. Né? Então, nossa, meu filho, gente, você tem filho? Paciência, tá tudo bem. De vez em quando os clientes ouvem uns gritos lá fora. Tá tudo certo. Ou então a minha casa é uma casa imensa que eu consigo me deslocar e ter um ambiente só pra mim. Gente, isso acontece, né? Então, às vezes é um desconforto mais nosso do que do trabalho mesmo. Então, assim, pensar que eu posso naturalizar mais, mas ao mesmo tempo entender que não é o ambiente de trabalho, é o profissional que pode fazer isso. Então eu tô aqui no quarto da minha irmã, sentada numa cadeira, numa mesa de plástico, com o ventilador desligado porque tava fazendo barulho, porque tava morrendo de calor. Exato. Mas eu tô aqui, ok, eu tô trabalhando, eu me arrumei para trabalhar. Eu quebrei esse movimento da Jéssica que tava vestida que nem uma louca assistindo série pra Jéssica que está trabalhando agora. Isso me dá um punch diferente. Ai, travou, meu Deus. Tem internet. Ok. Não, foi meu celular com a bateria fraca. O Otávio perguntou aqui, vocês falam isso para os clientes de vocês? Tipo, em algum momento pode acontecer uma interrupção, algum imprevisto? Otávio, assim, eu resguardo de todas as formas, principalmente porque a gente trabalha com serviço de privacidade, né? Então, tem um pouquinho disso de que não pode ter alguém entrando aqui ou não pode ter alguém aqui me ouvindo. Mas, por exemplo, eu tive que lidar com a minha própria ansiedade de que, gente, começou a chover, você pode me dar licença, eu preciso fechar a janela. Ou então, eu sinalizo, a minha internet está com problema, eu posso
parar agora, só um minuto, eu vou desligar. Isso Eu ensina, você dá para o cliente o modelo de como lidar com ansiedade. Porque você também está tendo que lidar com isso, né? Eu acho que o meu modelo de ansiedade, eu já antecipei um monte de coisas, principalmente para os clientes novos, né? Que ainda não tinha aquela relação terapêutica estabelecida. Então, eu disse que alguns imprevistos que poderiam acontecer, né? Pronto, você dá previsão, previsibilidade. Isso. Eu sempre falo também, aqui eu tô num ambiente isolado, tá trancado. Pode ser que você escute gritos, mas isso é em função de uma realidade aqui que as pessoas não escutam lá fora, mas a minha filha grita bem alto e ela brinca muito gritando. Então, assim, ela é uma cantora, forrozeira, dançarina. Exato. Eu tenho uma artista em casa, então acontece. Eu amo. E quando a internet cai, eu falo, se a internet cair, pode acontecer. Então, eu já dei algumas previsões e o que a gente ia fazer caso acontecesse. Porque pronto, fica tranquilo para mim quanto para o cliente. Né? Isso, e você dá essa previsão e aí ensina o cliente a lidar. Você mostra para o cliente como lidar com as ansiedades. Porque eu fico muito ansiosa. Nossa, se a internet cair. Mas eu dou previsibilidade para ele, eu dou modelo para ele também. Então, sim, Otávio, eu aviso, mas eu também sou humana. Sim. Né? E, gente, a chuva, deixa eu fechar, né? Coisa do tipo. Sim. Tem algumas coisas perguntando sobre estudo, mas eu acho que o nosso tempo para falar de um assunto bem específico talvez pode ser em um outro momento. Pode ser em outro momento. Para falar sobre isso, as questões do home office já é um outro tema, né? Eu acho que trabalho falar remoto. de motivação, né? Motivação para o trabalho em home office, motivação para o estudo, como a Ana tá Alguém perguntou de Ana motivação Ruth, também, isso. né? Então pode ser um outro momento, já fica aí o convite, já a gente pode pensar nisso. Vou adorar, né? vou adorar. Que eu acho que é bem tua área também, já que tu tá na área adoro. de educação e tudo. E eu acho que as perguntas, a outra pergunta, só se a gente puder pincelar assim rapidinho, é quando esse contato no isolamento não é com a família e você está dividindo com pessoas estranhas e descumprem as regras de isolamento, né? Eu acho que isso entrou na questão dos conflitos. E, na minha opinião, entraria no Dear Man, né? Você tem que pensar no objetivo. Assim, eu tenho um pouquinho de dificuldade com quem quebra as regras de isolamento sem necessidade. Me dá, sim, uma questão. Mas eu acho que, primeiro, você coloca, acho que o Dear Man pode ser muito adequado nesse momento. E assim, volto a dizer, entender que eu não sou eu não consigo controlar a resposta do outro. Então, vai lá, eu tô morando com... Na verdade, eu acho que essa situação não é nem tão distante. Tô morando com alguém que não tá cumprindo as regras de isolamento e tal. E eu tô cumprindo super, já tentei conversar com a pessoa, não resolveu. Aí, a gente vai ter que se adaptar porque a gente não pode mudar. Né? Não tem controle, eu já descrevi as consequências, a pessoa não ficou sensível àquilo, né? Eu posso praticar o isolamento eu mesma, né? Praticar o isolamento daquela pessoa, literalmente. Né? Já que você não quer cumprir o isolamento, nós vamos ter outras estratégias aqui agora. Mas lembrando, gente, uma pessoa que não quer cumprir o isolamento, existem pessoas que precisam continuar trabalhando. Eu acredito que a abordagem é outra. Mas se eu tô com alguém, abordei, usei o Dear Man com aquela pessoa e não tá funcionando, eu acho que eu posso mostrar a consequência. Então, eu vou me isolar de você mesmo. Não vou evitar cruzar com você, vou evitar comer ao mesmo tempo, deixa que eu lavo as minhas louças, você lava as suas, eu arrumo a minha cama, você arruma a sua. Me avisa o horário então, que isso você pode... tá circulando, que eu vou evitar, a gente vai dividir. Isso. Então, é isso, gente. A gente tenta controlar, mas quando a gente não consegue controlar, a gente se adapta, enfim, vida que segue, porque a gente não tem controle sobre o outro. Mas você não vai ficar o tempo todo reclamando, porque isso vai te desgastar, vai fugir daquela linha do autocuidado, que é super importante. Minha irmã tá dizendo, tranca ela. Também é uma possibilidade. Passa a comida por debaixo. Mas isso é importante mesmo. Lembrando que no Dear Man, a gente descreve as consequências. Isso. Né?
Então, uma Perfeito. consequência do não fazer, do não seguir o isolamento, pode ser, nós vamos ter que nos isolar juntos em casa, É. né? Nós vamos ter que fazer isso. Perfeito. Gente, eu queria... Por mim, a gente ainda ficava aqui batendo papo Eu por também. muito Tô tempo. super. Eu tô violei super a minha regra de lives curtas. Eu sempre falo, não, eu tenho que fazer uma live curta, porque as Ô, pessoas não Tatá, ficam muito tempo. comigo, que falam que é uma beleza. Não, e com um tema que, assim, super rico. Porque, de novo, quando eu olhei aquela postagem, que eu olhei o Dear Man, eu disse, gente, ela precisa me falar o que esmiuçar isso aqui, porque é muito útil para esse momento e para todos, né? Como a gente falou. Sim, sim. Mas eu acho que só um resuminho aqui de tudo, é muito importante a gente se presentear e presentear o outro com autocuidado, como a gente falou. Total. Né? Total. Seguir olhar aquelas batalhas que a gente vai encarar, o que vai valer a pena, né? Olhar para as nossas emoções e aquilo que a gente falou no começo, né? Que tu frisou muito bem. Se isso aqui não está sendo possível de aplicar na tua relação, se você já está vendo que está além, né? Que Sim. não está dando, não é uma possibilidade você ser empático, não é uma possibilidade esse E você diálogo está sendo invalidado o tempo inteiro quando você coloca o seu desejo, enfim. Isso. Aí, bom, isso já pode configurar uma situação de violência, de abuso, que é bom investigar. Exatamente. Exato. Então é isso, vamos tirar uma foto, fazer um print. Vamos! Aqui, agora aparece minha irmã dizendo tranca ela. Vamos colocar vou botar aqui com... Não, coloca aqui as pessoas agradecendo. Obrigada pela dica. Então vai, coloca. Deixa eu botar bem aqui, peraí. Parabéns pela live, legal. Ótimo, tá? Maravilhoso. Ai, meu Deus, peraí. Mas vai ficar bem em cima de ti. Tem que botar coração mesmo, tá? Vai ter que botar coração. Letícia. Ô, Leti, bota aí um comentário, obrigada pela live e tal, pra tirar esse tranca ela aí, vai ficar minha foto aí. Pois obrigada a todos. Mas de verdade, Jess, foi ótimo, muito bom. Foi ótimo. Eu amei, eu sabia que te trazer aqui ia ser super rico. E com certeza eu vou te chamar muitas vezes. Não, tô foi aqui, incrível. tô aqui. Tá. Muito Olha, bom. gente, Lília. Olha aí, ó, vários, tá vendo? Eu vi até a Oshiro tava com a gente, até treinar. Gente, na hora que ela entrou, eu fiquei muito nervosa. A Cláudia Oshiro entrou. Será que eu tava falando do BBB na hora que ela entrou, gente? Socorro, as pessoas não estão nem entendendo aqui, né? Papo totalmente PC. Mas deixa eu fazer aqui a foto, rapidinho. Vai. Peraí, que Júlia tá me mandando áudio, gente. Apareceu aqui várias janelinhas. Eu disse, não, filha, eu vou chegar cedo, não te preocupa. A live termina 8 horas. Nunca. 8 horas. Muito bom, Jess. Foi ótimo, Tatá. Obrigada. Conte comigo sempre, estamos aí. Colocar nos stories e marcar pra E aí eu te mando as referências. Tá ótimo, manda. Tá bom? Beijão. Tchau, Beijinho, Júlia. Obrigada, tchau.